O Demônio de Jersey. A história do Demônio de Jersey começa como toda boa história de terror, com uma decisão parental muito, mas muito ruim. Lá nos anos 1700, vivia uma mulher chamada Mãe Leeds, em algum lugar nos pântanos de Nova Jersey. Ela já tinha 12 filhos, o que sinceramente já são 11 a mais que o aceitável. E quando descobriu que estava grávida de novo, ela supostamente ergueu as mãos para o céu e disse: Senhor, que este seja o diabo. Imagina estar grávida pela 13ª vez. Brother, eu também ia rezar para vir um capeta. E pela primeira vez, a prece de alguém foi atendida na hora. Então, pelo menos isso, né? 9 meses depois e você deve ter adivinhado o que rolou. Brincadeira. Ela deu à luz um bebê normal, por uns 5 segundos. Depois, a pele da criança endureceu como couro. Seus olhos ficaram vermelhos, asas rasgaram suas costas e suas pernas se torceram em cascos. Alguns dizem que ele matou todo mundo na sala antes de voar pela chaminé. Outros dizem que ele só foi embora. E, sinceramente, é o que eu faria também depois de nascer numa família dessas. Desde então, os moradores juram que algo monstruoso assombra os bosques da região. Uma criatura voadora, tipo um bode com asas de morcego e cabeça de cavalo, garras afiadas o suficiente para estripar o gado, e um grito que poderia talhar o leite. Com o tempo, os céticos culparam pássaros, histeria e miopia. Mas os que acreditam ainda dizem que o demônio está por aí, planando pelos pinheiros de Jersey. Black Annis. Nos arredores de Leicester, na Inglaterra, existe um lugar chamado Dane Hills, onde sob o último carvalho havia uma caverna que diziam ser o lar de alguém conhecido como a Anos Negra, quer dizer, Anis. Se você ficou confuso, acredite. Eu também. Enfim, a Black Anis é basicamente a bicho-papão de Leicestershire. E como toda a história clássica de bruxa, esta começa com uma velha horripilante. E a dita velha horripilante tinha uma pele azul, garras como lâminas e um único olho amarelo que não piscava e brilhava no escuro. Sinceramente, não sei por que a chamam de Black Anis. Pela descrição, ela era mais a Anis Smurfette. Segundo o folclore, ela cavou a própria caverna na encosta de Dane Hills com suas garras de ferro. Ela não escolheu o lugar só pela vista. Chocante, eu sei. Mas também porque servia como seu ponto de caça favorito. Em noites escuras, ela se agachava nos galhos de seu carvalho, perfeitamente imóvel, esperando uma criança passar por baixo. Sem crianças, sem problemas. Ela se esgueirava até a aldeia, enfiava as garras pelas janelas abertas e pegava quem conseguisse. Quando alguém acordava, ela já estava de volta na caverna, esfolando a presa, guardando a carne para mais tarde e comendo as sobras. E as peles eram costuradas em uma saia. Então, além de ser fã de reciclagem, ela também tinha um senso de moda bem chique. Infelizmente, nem todo mundo apreciava suas escolhas de moda. Então, os moradores aterrorizados começaram a construir suas casas com janelas minúsculas, só para evitar que ela entrasse. O mais assustador disso tudo é morar num lugar onde sua vizinha usa saia de pele de criança. A Banshee. Xiu! Tá ouvindo isso? Isso dói. Se seus ouvidos já não estavam sangrando com as minhas piadinhas horríveis, aposto que estão agora. E é melhor vocês torcerem para esse grito ser falso, porque se não for, alguém vai morrer. Esse som que você acabou de ouvir? É assim que a Banshee fala oi! Dependendo de pessoa para pessoa, ela aparece como uma mulher deslumbrante de cabelos soltos, ou uma velha encardida tipo a Anis que a gente estava falando agora. No folclore irlandês, ela é conhecida por seus gritos e choros dramáticos, basicamente como meus amigos me descrevem. O nome dela vem de Bin Sidhe, que significa Mulher das Colinas das Fadas. Parece mágico, né? Bem, ela era mágica. Um dia. Originalmente, ela era vista como uma fada, um espírito ligado aos deuses antigos da Irlanda. Mas depois de alguns séculos de rebranding cristão, a coitada foi rebaixada de deusa divina para fantasma que grita na sua casa. Que decadência, hein, filha? Felizmente, não é que ela te mate ou algo do tipo. Ela só aparece antes de alguém morrer, grita a má notícia e vaza. Basicamente o tô vazando mais escandaloso da história. Mas incrivelmente, ela nem sempre foi temida. Aquele lamento já foi um ato de compaixão aos mortos antes de qualquer outra pessoa. De certa forma, ela foi a primeira conselheira de luto da Irlanda, só que mais escandalosa. Então se você ouvir esse lamento ecoando pela noite, ignore. Mas se você acabar esbarrando com ela, talvez dê um empurrãozinho nela de uma ponte. Só torce para ela não vir atrás de você gritando. As crianças de olhos pretos. Vocês conhecem o Black Eyed Peas? Essa é a banda hoje. Se sentiu velho? Não, tô de zoeira. Embora você vá desejar que a pior coisa que essas crianças fizessem fosse cantar Bum Bum Pow. Porque só há uma coisa pior do que crianças normais. E são crianças com olhos completamente pretos. As histórias sempre começam do mesmo jeito. Você está assistindo meus vídeos tarde da noite quando alguém bate na porta. De cara, I've got a feeling que a noite de hoje não vai ser boa. Pegou a referência? Porque se você for trouxa o suficiente para abrir a porta, verá duas crianças pálidas na varanda. Elas são até educadas, de falar monótono, pedindo para entrar. É tudo muito por favor e obrigado, até você notar que algo está errado. As roupas delas são antigas, a pele é pálida demais, e os olhos completamente pretos.
Segundo relatos, elas começaram a aparecer no final dos anos 90, sempre em duplas ou trios, pedindo permissão para entrar. São educadas e elas não podem entrar a menos que você as convide. Então, acho que até demônios entendem de consentimento melhor que muito cara por aí. Se você ainda abre a porta para crianças aleatórias no meio da noite, não sei nem o que te dizer. Bem feito, porque quando você as deixa entrar, você fica doente, seus animais de estimação podem morrer e seus pesadelos nunca mais vão parar. Então, sim, a moral da história: se uma criança bater na sua porta às 3 da manhã, não abra, porque geral tá matando e geral tá morrendo. E honestamente, ser babá não vale a danação eterna. Shirime. Lembra daquela mulher, a Anis, que eu falei antes? Pois é, ela com certeza vai adorar esse cara aqui. Conheçam o Shirime, o yokai mais pelado do Japão, e provavelmente o único motivo pelo qual você vai querer usar calças de novo. De longe, ele parece normal, apenas um homem educado de kimono, passeando pelas ruas silenciosas de Kyoto à noite. Mas então ele se aproxima, faz uma reverência como um cavalheiro e pergunta suavemente: Com licença, você tem um momento? E antes que você possa dizer que sim, bum! Ele abaixa o kimono, se curva e revela seu único e brilhante olho, bem onde o sol não bate. Literalmente o olho do... Você sabe. O nome dele até se traduz como olho na bunda. Muito criativo, Japão. Agora, antes que você entre em pânico, o Shirime não é perigoso. Bem, exceto para sua sanidade, talvez. Mas fora isso, ele não ataca, amaldiçoa ou rouba almas. Ele só mostra a bunda para as pessoas. Por diversão. Ninguém sabe ao certo por que ele faz isso, mas acho que ele já tomou muito naquele lugar na vida. Enfim, melhor ficar de olho em estranhos de kimono na noite. Ou você vai acabar na pior competição de encarar do mundo. Na melhor das hipóteses, faça a vista grossa e vá embora, porque senão você vai ver algo que não poderá desver. Mothman. Estamos em 1966, em Point Pleasant, West Virginia, uma cidadezinha tranquila onde nada acontece. Até que uma noite, alguém olhou para cima e viu um homem gigante com asas e olhos vermelhos brilhantes. Naturalmente, a cidade surta, faz uma reunião e decide coletivamente chamá-lo de Homem-Mariposa, porque aparentemente, Abajurivaldo já estava registrado. Pois é, assustador. Testemunhas disseram que ele tinha asas de 3 metros de envergadura, olhos que queimavam como lâmpadas e podia voar mais rápido do que você, ignorando o botão de se inscrever. Então, ei, se você ama meus vídeos tanto quanto esse cara ama a luz da varanda, talvez clique nesse botão antes que ele bata na sua janela. Enfim, o primeiro avistamento aconteceu quando um grupo de coveiros o viu pairando sobre um cemitério. E ele é meio difícil de não notar. Depois disso, os avistamentos explodiram pela cidade. As pessoas o viram perto de uma antiga fábrica de dinamite, voando sobre as árvores e até perseguindo carros em estradas escuras. Então, um ano depois, a tragédia. A Ponte Silver desabou, matando 46 pessoas. Os moradores ligaram os pontos e decidiram que o Homem-Mariposa não era apenas um maluco com olhos de inseto. Ele era um aviso, um presságio voador da desgraça. Os céticos dizem que era só uma coruja grande. Os que acreditam, no entanto, o chamam de alienígena, um experimento do governo ou talvez um presságio que aparece antes de uma tragédia. Point Pleasant o transformou em uma celebridade. Eles construíram uma estátua brilhante para ele, com uma baita de uma bunda, aliás. E agora organizam um festival do Homem-Mariposa todo ano. Mas se você ouvir pessoalmente, não entre em pânico. Apenas apague a luz. Confie em mim. É a única vez que fugir da responsabilidade pode salvar sua vida. Skinwalker. Imagine isto. Você ouve arranhões na sua porta. Você olha lá fora e seu cachorro está lá. Fofo. Exceto que ele está de pé nas patas traseiras e ele acabou de tocar a campainha. O que você faz? Agora, se seu primeiro instinto é abrir a porta, o meu também seria esse. Então, lamento te informar. Você acabou de convidar um Skinwalker para entrar. A lenda do Skinwalker vem da tradição Navajo, onde são conhecidos como Ye Naldlushi, que se traduz aproximadamente como "com isso ele anda de 4". Mas muito antes de começarem a fazer cosplay de cachorro, eles eram curandeiros que usavam rituais sagrados para a cura. Para surpresa de ninguém, alguns ficaram gananciosos. Eles decidiram adotar novos hobbies como assassinato, profanação de túmulos e até canibalismo, tudo em busca de poder proibido. E foi aí que eles deixaram de ser humanos e viraram furries. Bem, mais ou menos. Dizem que, para se tornar um skinwalker, um bruxo deve matar um parente próximo para ganhar a habilidade de se transformar em qualquer criatura que escolher. Coiotes, lobos, corujas, qualquer coisa. Eles também podem imitar vozes, usar rostos e se mover como nós. O que é uma ótima notícia para os meus inscritos homens, já que metade de vocês não ia nem notar a diferença. Sua namorada podia chegar em casa com cascos e olhos brilhantes que vocês ainda iam perguntar: cortou o cabelo? Mas cuidado, até mesmo falar sobre skinwalkers é um tabu na cultura navajo, porque dizer o nome deles lhes dá poder. Mas não se preocupem, galera. Tenho certeza de que vou ficar bem. Tokoloshi. Nas horas silenciosas antes do amanhecer, quando as sombras se alongam e a respiração paira no ar, o povo Zulu diz que outra coisa se move no escuro, algo pequeno, peludo e muito mau. Eles o chamam de Tokolosh, um espírito da água parecido com um anão, nascido de magia negra e rancores amargos. Segundo a lenda,
Um tokoloshi é criado por um xamã que foi injustiçado, usando cinzas, sangue e um atiçador de ferro quente atravessado no crânio de um cadáver. O feiticeiro invoca essa criatura para caçar seus inimigos. É um matador de aluguel espiritual, só que mais fedido e bem menos profissional. E o fedor é provavelmente o menor dos seus problemas. Porque esse carinha não apenas assusta, ele se infiltra nas casas, estrangula pessoas enquanto dormem, rouba crianças e transforma sonhos em doenças. E ele faz tudo isso com a aparência de um goblin mutilado com olhos vazios e dentes podres, embora outras vezes seja descrito como meio urso, meio humano. Enfim, você saberá que ele esteve lá, pelas marcas de mordida ou pelos dedos dos pés faltando. Até hoje ele ainda é culpado por tudo, de joias roubadas a mortes misteriosas. É a desculpa universal da África do Sul. Então, da próxima vez que seu professor perguntar por que você não fez a lição de casa, é só falar: foi o tokoloshi. Funciona sempre. Mas se ele vier atrás de você, há um truque que pode te salvar. Bota uns tijolos embaixo dos pés da cama, porque o tokoloshi simplesmente não consegue pular tão alto. Tadinho. E isso, meus amigos, encerra os horrores desta noite. Mas se você for corajoso o suficiente para mais, ainda não durma. Clique no meu próximo especial de Halloween, se tiver coragem.